Sabe, quando a gente pensa no que define o sucesso da pecuária no Brasil, o que vem à cabeça? Genética, mercado? Pois é, a resposta pode estar literalmente debaixo dos nossos pés. É por isso que nesta nossa conversa a gente vai mergulhar fundo no coração da pecuária produtiva, numa revolução silenciosa, a do manejo de pastagens. E para começar, vamos direto ao número que impacta: 50%. Essa é a estimativa da área de pastagens no Brasil, de um total de 173 milhões de hectares, que hoje sofre com algum nível de degradação. É um número que assusta, claro, mas que também revela uma coisa muito importante. Essa situação toda mostra uma oportunidade gigantesca, que ainda não foi totalmente explorada. Porque, como diz o ditado, um pasto bem manejado é a base, o motor de uma pecuária que dá lucro. Não tem jeito, o capim é o alimento mais barato e, olha, o mais completo para o gado. E essa oportunidade nos leva a um contraste bem interessante. Pensa só, duas realidades completamente opostas acontecendo no mesmo pedaço de terra. De um lado, o custo de se manter na tradição, do outro, o lucro que vem com a inovação. Agora, olha que impressionante o que a gente vê aqui. É um verdadeiro abismo econômico entre os sistemas. Em apenas 10 hectares, um manejo rotacionado pode gerar uma receita quase 10 vezes maior. Fica muito claro o potencial que está sendo deixado para trás, ou melhor, deixado no pasto. Os números realmente impressionam, né? Mas como chegar lá? O segredo não é ter mais terra, mas sim ter uma nova mentalidade. É aqui que começa a verdadeira revolução do pasto, que parte de um princípio bem simples: enxergar o capim de uma forma completamente diferente. E o ponto-chave é exatamente este: começar a gerenciar a forragem com a mesma precisão, com o mesmo cuidado que se tem com qualquer cultura de alto valor, tipo soja ou milho. O pasto deixa de ser visto como algo a ser extraído e passa a ser agricultura de verdade. E essa mudança de chave, essa nova mentalidade, se materializa perfeitamente na técnica do pastejo rotacionado. Porque veja bem, não se trata só de ficar movendo o gado de um lado para o outro. É como reger uma orquestra, uma colheita planejada que otimiza tanto a saúde da planta quanto a nutrição do animal. Mas essa orquestra, claro, não funciona no improviso. Ela segue regras bem precisas, baseadas na ciência da planta. Vamos dar uma olhada nas leis que são o alicerce do sucesso desse sistema. Leis que simplesmente não podem ser ignoradas. A filosofia por trás de tudo isso foi organizada pelo agrônomo André Voisin em 4 leis fundamentais. São elas que governam essa relação tão delicada entre o animal e o pasto e que garantem que o sistema seja sustentável e produtivo a longo prazo. Ok, essas leis dão toda a base teórica, mas e na prática? No dia a dia da fazenda, qual é o indicador mais crítico, o mais prático de todos? É simples: a altura do capim. É isso mesmo. A gente usa a altura como uma régua que diz exatamente o quando colocar e quando tirar os animais do piquete. E aqui estão os alvos na prática. A altura de entrada é o ponto mágico. É quando a planta atinge 95% de interceptação de luz, o momento ideal com muitas folhas de alto valor nutritivo. Já a altura de saída, o resíduo, garante que a planta tenha a força para rebrotar com vigor. Respeitar essas alturas, gente, é inegociável. E quando se segue essas regras à risca, aí a mágica acontece. A gente desbloqueia uma cascata de benefícios, um ligado ao outro. É aqui que a produção é de fato turbinada, transformando o pasto numa verdadeira fábrica de carne e leite de altíssima eficiência. E o mais legal é que as vantagens não são isoladas, elas criam um ciclo positivo. Pensa comigo, um solo mais saudável produz mais capim de qualidade. Esse capim alimenta melhor os animais, que produzem mais e devolvem mais nutrientes para o solo, melhorando ainda mais a fertilidade. É um ciclo que se retroalimenta. Para começar, é totalmente possível dobrar, ou até mais, a taxa de lotação. Isso significa que a mesma área consegue suportar o dobro de animais de forma sustentável. É um salto de eficiência, nossa, gigantesco. É como cortar pela metade a necessidade de abrir novas áreas, simplesmente produzindo mais onde já se produz. E claro, isso se reflete no bolso. A eficiência econômica é incrível. Existem casos documentados que mostram retorno sobre o investimento de 377% ao ano. O dinheiro gasto com cercas e bebedouros volta em questão de meses com o aumento da produção. E os benefícios vão muito além da porteira da fazenda. Esse sistema tem um impacto ambiental super positivo e este número aqui é a prova disso. Esse número, ele representa a quantidade de dióxido de carbono que um pasto saudável e produtivo consegue tirar da atmosfera e guardar no solo todo ano.
Na prática, isso transforma a pecuária, que muitas vezes é vista como vilão, em parte da solução para as mudanças climáticas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se o pasto é, de longe, o ativo mais valioso de uma fazenda, será que ele está sendo cuidado como tal? Porque, no fim das contas, manejar o pasto do jeito certo não é um custo. De jeito nenhum. É um investimento mais inteligente que se pode fazer. É o que transforma um simples campo no verdadeiro motor de uma pecuária lucrativa, resiliente e sustentável. A questão, então, não é se vale a pena. A verdadeira pergunta é: por que não começar agora?